Muito bem, seja bem-vindo à Capa Desperta. Desta vez vamos rebentar aqui com as equações biquadráticas. Atenção, é passo a passo do sucesso este que eu vou lhe passar agora para você rebentar com qualquer equação de uma forma totalmente descomplicada. Para tal, separei aqui alguns exercícios, que no caso são 3 exercícios. Nos primeiros 2 nós vamos usar o método totalmente tradicional e no último exercício nós vamos usar o método inovador. Preste atenção, preste bastante atenção, ok? Não se esqueça de reagir neste vídeo. Eu não gosto de pessoas que ficam no silêncio. Esses não animam o canal, tá bom? Não animam também o nosso trabalho. Pedro da Glória Valija aqui, minha missão tem sido esta. Em todos os tempos, reduzir matemática brincadeira das crianças até que você também possa arrebentar. Vamos ao... A equação biquadrática, como tal, é um trinômio que sempre estará na forma x à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero na sua forma completa, tá bom? Com o valor de a sempre diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, esta parte cancela e ela deixa de ser biquadrática, torna-se quadrática. O que a torna biquadrática é este 4 que está aí como expoente no x. Atenção, toda vez que tiver x à quarta, é um trinômio ou não, ok? Mas tem x ao quadrado e um termo independente aí, você pode chamar isto de biquadrática com certeza, tá bom? Agora, o valor de A, de B, de C, tá bom? No geral, todos eles pertencem ao conjunto de valores reais, o que significa que pode ser que não tenha esta parte, ou pode ser que não tenha este valor aqui, ou pode ser que não tenha os dois aqui, tá bom? Mas sempre deve ter esta parte. Agora, como é que você vai resolver uma equação biquadrática? De forma simples. É assim, você deve entender a princípio que x elevado a 4 é x elevado a 2, que também é elevado a 2. Mas aqui b, x elevado a 2 mais c igual a 0. Agora, com base nesta compreensão, nós estamos a assumir que 2 vezes 2 dá 4. Presta atenção no raciocínio que eu quero lhe dar aqui. Consegue notar que aqui tem x ao quadrado, esta parte também tem x ao quadrado? Portanto, onde tiver x ao quadrado, passas a colocar uma outra variável qualquer. Pode colocar z, pode colocar t, pode ser qualquer coisa que você quiser colocar. Pode colocar y, pode. Portanto, eu vou colocar que onde eu tiver x ao quadrado, passo a colocar aí o t. Esta é uma substituição, tá bom? Seja x ao quadrado igual a t. Portanto, o que é que vai acontecer se x ao quadrado for igual a t? Eu terei o seguinte, terei a vezes x ao quadrado. Ao invés de colocar x ao quadrado, porque eu disse que x ao quadrado é t, coloco t. Só que aqui sobra este 2 de fora. Consegue notar que sobram 2 aí fora? Mas aqui o b vezes o x ao quadrado, que eu já disse que x ao quadrado é t, tá bom? X ao quadrado é t. Mas aqui o valor de c é igual a 0. Veja só, nós reduzimos aquela biquadrática a uma quadrática. Foi o que aconteceu. Então, este método, com base na troca de variável, torna-se mais prático. Agora, como é que se resolve uma equação quadrática? Isto é o teu prato do dia a dia. E se ainda não é, confira na descrição, tá bom? Vai ser. Vai ser, sim. Portanto, uma equação quadrática, porque o t aqui é elevado a 2, então, se for a ver, o máximo grau deste polinômio aqui é o 2. Uma equação quadrática, primeiro, precisa de um binômio discriminante, que é delta. b quadrado menos 4ac. Bem calculado, tá bom? Deve calcular muito bem. Depois disto, entramos em x1 e x2. Só que no caso, como a variável é t, fica t1 e t2, que é menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada do delta, por 2 vezes o valor de a. O que há de acontecer aqui? Vai acontecer que terei um determinado t1 e terei um t2. E agora, o que faço? Veja só, imagine que t1 deu k e o t2 deu aqui q. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu sei que x ao quadrado é t. Eu sei que x ao quadrado é t. Mas tive caso em que t é k. Então, eu vou dizer x ao quadrado vai ser k. Ou tive também outro caso em que t é
que, então vou dizer novamente, x ao quadrado deve ser igual àquele segundo valor do t, que é Q. E agora, para a remoção desse quadrado, eu digo x é igual a mais ou menos raiz quadrada do K. E remoção desse quadrado também do mesmo jeito, mais ou menos raiz quadrada do Q. Então, na verdade, este é o passo a passo que você precisa seguir para arrebentar com qualquer equação que seja biquadrática. Tá bom? Querido, você é abençoado, você vai conseguir fazer isto sim, vai conseguir fazer isto ser brincadeira das crianças. Vamos lá, juntos aqui, tá bom? Tentar resolver isto aqui. O primeiro exercício, nós temos x ao quarto menos 7x ao quadrado mais 12 igual a zero. Tudo bem, o que é que você deve fazer? O que eu expliquei. X ao quarto é x ao quadrado, só que também elevado ao quadrado aí. Menos 7x ao quadrado mais 12 igual a zero. Tudo bem. O que é que nós fizemos? Vamos sejar. Seja para nós x ao quadrado igual, por exemplo, a y. Você pode colocar t? Pode. Tá bom? Neste nosso caso, vamos dizer que é y. Portanto, veja que aqui tem x ao quadrado. O que é que você deve fazer? Coloca y. Só que aqui tem o quadrado. Menos 7. Aqui é x ao quadrado. X ao quadrado é y. Mais aqui o 12 igual a zero. O que é isto? É uma equação quadrática. Deve saber tirar o coeficiente A correto, o coeficiente B correto, o coeficiente C correto. Portanto, é importante saber calcular uma equação quadrática para conseguir resolver o problema de como deve ser resolvido, tá? Agora, vamos continuar. O valor de A sempre aparece em frente do quadrado aqui, que no caso é 1. Se não se coloca o valor, mas tem a variável ali, é porque é 1. O valor de B sempre em frente de qualquer coisa, x, só que no caso é y. O coeficiente em frente do y é o menos 7. Deve tirar com o respectivo sinal. O valor de C é o termo independente, aquele que não tem variável é 12. Calcula delta como B quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. O valor de B é menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 12. Delta vai ser igual. Menos 7 quadrado, querido, calma. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos vai dar mais. 7 vezes 7, tabuada, é igual a 49. Veja só o que eu quero fazer aqui para limar alguns problemas. 4 vezes 1 é 4, vezes aqui o 12. Não é para fazer 49 menos 4, está errado. Primeiro deve dar prioridade à multiplicação. Delta será 49, 4 vezes 12, que é 36. Portanto, 4 vezes 2, 36, não, 48. Fez isto, 49 menos 48 é 1. Agora faça o seguinte, pela fórmula resolvente, uma vez que a variável é y, será y1, y2, que será aí o menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta por 2 vezes o valor de a. Tudo bem. E agora, menos da fórmula, o valor de b quanto é? O valor de b é menos 7. Então, abro parênteses, escrevo menos 7. Depois vem mais ou menos, que é este mais ou menos? Mais ou menos, raiz quadrada do valor de delta, quanto é? O valor de delta é este 1 que deu aqui. 1. Sobre 2 vezes o valor de a, quanto é? Aqui o 1. Então, y1 e 2 vão ser iguais. Aqui vamos dar continuidade, y1 e 2. Menos de menos é mais 7, mais ou menos, raiz quadrada de 1, por coincidência, dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Separe, tá? Terá y1, y2. A separação é aqui no mais, então fica com 7 menos 1 sobre 2. A outra parte será 7 mais 1 sobre 2. Agora, não interessa se o mais fica em cima ou embaixo. Isso aí é uma questão de, não é? De escolha, tá bom? Que no final das contas não muda absolutamente nada. 7 menos 1 é 6, sobre 2 é 3. 7 mais 1 é 8, sobre 2 é 4. Portanto,
eu acho que você entendeu que nós precisamos saber calcular uma equação quadrática, né? Então, aqui terminou a resolução da quadrática. Você deve recordar-se que está a trabalhar com uma biquadrática, não com quadrática. Sendo assim, lembra dessa substituição? Seja x ao quadrado igual a y. Então, para mim, sendo x ao quadrado igual a y, eu vou dizer que x ao quadrado vai ser igual a y1, que deu quanto? Que deu 3. Ou x ao quadrado igual a y, mas no caso que é y2. Quanto deu? Deu 4. Então coloco 4. Como se tira ao quadrado? Se coloca mais ou menos raiz quadrada do número que está aqui. Como se tira ao quadrado? Se coloca mais ou menos raiz quadrada do número que está aqui. Tá bom? Então se for um número, um índice par, se for um expoente par aqui, sempre teremos mais ou menos raiz quadrada do número que está ali, porque é 2, tá bom? A raiz é quadrada. Agora, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz de 3 existe, mas é imperfeita, tá bom? Então, deixo assim. Não preciso indicar aí o valor, que é 1, fulano, por aí vai. Neste caso, é só colocar a solução em ordem crescente. A solução vai ser igual ao menos 2, porque é mais ou menos 2. É porque é menos 2 e o mais 2. Portanto, aqui depois vou colocar menos raiz de 3, porque lá tenho menos raiz de 3. Depois coloco a raiz de 3 e por fim coloco o valor 2, tá bom? Então, é mais ou menos 2. É menos 2, o 2. Mais ou menos raiz de 3 é menos raiz de 3, raiz de 3, tá bom? Então, é mais ou menos assim como nós devemos organizar a resposta para o primeiro exercício. Acho que deu para perceber, né? Você reduz a quadrática, calcula a quadrática. Acha a solução, volta à substituição. Sendo para mim x ao quadrado igual a y, tive um caso em que y deu 3, tive outro caso em que y deu 4. Agora os quadrados se tiram fazendo mais ou menos e por fim escrever a solução. Bom, eu amei poder explicar isso aqui para si. Vamos dar continuidade agora para te mostrar uma armadilha que pode vir aí a criar umas pequenas dores de cabeça. Portanto, vamos à armadilha e mostrar como é que isso funciona. Queridos, vamos para a questão, segunda questão, que é x à quarta menos 8x ao quadrado menos 9 igual a 0. Novamente, primeiro passo é reduzir a equação biquadrática a uma equação quadrática. Como se faz? É entender que aqui onde temos 4, x elevado a 2 elevado novamente a 2. Menos 8x elevado a 2 menos 9 igual a 0. Fez isto e agora o que acontece? É só entender que preciso fazer uma pequena substituição. Aonde tiver x ao quadrado, vou dizer que é t. Por exemplo, daquela vez usamos y, agora vamos usar t, só para variar um pouco, né? Portanto, tenho x ao quadrado, vou dizer que é t, só que sobra este 2 de fora. Menos 8x ao quadrado, eu disse que era 7. Perdão, era t, tá bom? Menos aqui o 9 deve ser igual a 0. Sendo assim, é só calcular esta equação quadrática de forma que você não erre nenhum resultado. Bom, eu não vou calcular novamente consigo, passo a passo, porque o objetivo deste vídeo é trabalhar com biquadrática. Você tem dúvida da quadrática? Veja a descrição. Mas é o seguinte, você vai tirar primeiro o valor de A, que vai ser igual, neste caso, a 1. O valor de B em frente de T, temos menos 8. O valor de C, termo independente, temos menos 9. Fez isto, calcula delta. Delta é B quadrado menos 4AC. Portanto, substitua bem os valores e calcule, tá bom? Bem feito, isto vai ser igual a 100. Bom, fez isto. Deve calcular o T1 e o T2, porque a nossa equação aqui é T, a variável. Então, calcula T1 e T2 pela forma resolvente. Bem feito, terá menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Depois separa, calcula T1, calcula T2. Bom, quem vai ser T1, quem vai ser T2, não interessa tanto assim, mas depois de ter feito o cálculo, vai encontrar menos 1 e vai encontrar também o 9, tá bom? Agora que tem T1, T2, significa que você terá calculado corretamente, tá bom? A equação quadrática. Terminou de resolver a quadrática, o que é que você faz? Volta e diz, sendo, para mim, tá bom?
esta substituição x ao quadrado igual a t, tenho dois casos. Um caso em que t deu menos 1, outro caso em que t deu 9. Então, vou dizer x ao quadrado igual a menos 1 e vou dizer x ao quadrado igual a 9 positivo, tá certo? Então, é 9 positivo. Para a remoção desse quadrado, x deve ser igual a menos 1. Mais ou menos, perdão, x deve ser igual a mais ou menos raiz quadrada do menos 1, porque tem que ser mais ou menos raiz quadrada do número que está aqui. Agora, para a remoção desse quadrado, x deve ser igual a mais ou menos raiz quadrada do número que está aqui, que é 9. Agora, raiz quadrada de um número negativo, que é menos 1, existe? Não. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Portanto, esta zona, quando for um número negativo, raiz quadrada do número negativo não existe. Portanto, se for um número negativo, não vai dar solução. Aqui que é um número positivo, aqui dentro da raiz vai dar solução, tá bom? Que é o 3. Este mais ou menos é este daqui. Portanto, esta parte não nos dá solução, esta parte nos dá. Portanto, eu vou escrever aqui que solução vai ser o mais ou menos 3. É a única parte que me deu solução. É o menos 3 e o 3. Agora, se esta parte não me dá solução, vamos supor que deu um número negativo, temos menos 1 e aqui tivesse dado menos 9. Então, esta parte não teria solução, esta parte também não teria solução. Neste caso, eu digo que a solução... Neste caso, digo que a solução é igual a vazio, tá bom? Solução é igual a conjunto vazio. Agora, deu para entender, né? Então, este é o passo a passo para a resolução de qualquer exercício biquadrática. Você começa reduzindo, faz a substituição, obtém a equação quadrática. Calcula a equação quadrática, volta para a substituição, acha os valores se tiver solução. Tá bom? Agora, veja a dica que eu separei para este vídeo. Isso tem a ver aqui com o terceiro exercício, tá? O terceiro exercício é x à quarta menos 4x ao quadrado igual a 0. Bom, uma vez que neste exercício, tudo aqui tem x, tá bom? Tudo tem x. É uma biquadrática, porque o x é elevado a 4, que corresponde ao maior grau do polinômio. Então, neste contexto da biquadrática, todos têm x. Você deve entender que posso entender que é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Pois, neste produto, em matemática, toda vez que temos a elevado a k vezes a elevado a c, nós mantemos a base, que é a mesma, somamos os expoentes k mais c. Então, neste contexto, seria x, mesma base, mantém, soma os expoentes, 2 mais 2 é 4. Portanto, você pode pensar desse jeito. Menos aqui o 4x ao quadrado igual a 0. Tudo bem. Agora, resolvendo isto, você precisa notar que tem x ao quadrado, tem x ao quadrado. Vai evidenciar o x ao quadrado. Uma vez que tirou este x ao quadrado, sobra este, x ao quadrado. Menos, tirou este x ao quadrado, sobra o 4, isto deve ser igual a 0. Então, desta forma, eu quero com que este produto x ao quadrado vezes este seja igual a 0. Então, eu vou dizer que x ao quadrado deve ser 0 ou esta parte, pela lei do anulamento do produto, deve ser igual a 0. Para a remoção deste quadrado, ficaria x igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. Aqui, primeiro vou passar o 4. X ao quadrado vai ser igual a mais 4. Para a remoção deste quadrado, ficaria x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Não é? Portanto, seria mais ou menos 2. Agora, a raiz quadrada de 0, veja só, seria 0, o próprio 0. Só que não existe mais ou menos 0. Então, x é igual a 0. Como solução, você vai ter o seguinte. Tive menos 2, tive o 0 e tive o mais 2. Então, é isto que nós precisamos levar em consideração quando o exercício está deste jeito, tá bom? Leve isto consigo, pegue a visão. Então, nós tivemos uma situação em que tivemos aqui uma solução que era constituída por 4 raízes, 1, 2, 3, 4 raízes para esta equação. Tivemos uma outra situação em que tivemos uma equação, tá bom? Que era constituída aqui a sua solução por 2 raízes. Tivemos uma situação com 3 raízes. Eu disse que é possível ter uma situação sem nenhuma raiz.
Portanto, também é possível obtermos uma situação com uma raiz. Só que se for uma só raiz, vai ser só o zero, no caso da biquadrática. Portanto, queridos, no máximo a equação biquadrática terá 4 raízes. Nunca terá mais do que 4. Agora, eu gostaria de dar um truque aí, uma outra dica, chave, né? Mas eu não sei se todos ficarão felizes por isto, porque o vídeo fica longo assim. Vamos considerar que você tenha uma situação de x elevado a 4, menos aqui, por exemplo, 16 igual a 0. E temos uma situação de x elevado a 4 mais 16 igual a 0. Queridos, nesta situação é uma biquadrática também, mas neste contexto, como só tem a parte do x à quarta, você pode dar um penteleco no 16 que é negativo, passa a ficar positivo. Para a remoção do 4 aqui fica mais ou menos raiz quarta de 16. Isto aqui vai ser igual a mais ou menos 4. Perdão, mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2. Agora, a solução desta biquadrática seria menos 2, tá bom? E 2. Só que isto não se faz em todos os casos. Você só consegue aplicar este raciocínio nesta situação, tá bom? Numa situação em que só tem x à quarta, aquela parte do x ao quadrado não existe. Então, pode pensar desse jeito. Não é crime e nem é pecado. Agora, se pegar este e passar para lá, x à quarta vai ser igual a menos 16. Para a remoção do 4 ali fica mais ou menos... Perdão, aqui não é raiz quadrada. Uma vez que o índice aqui é 4, tem que ser raiz quarta, tá bom? Então, digo aqueles que pularam o vídeo, tá? Para voltarem para aqui. Não é raiz quadrada, é raiz quarta. Agora, teríamos aqui raiz quarta também do menos 16. Como o índice é par, não existe raiz para números negativos, sendo que o índice aqui é um número par. Tá bom? A raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Portanto, queridos, eu quero parar por aqui. Pedro da Glória Valis aqui. Minha missão tem sido essa, reduzir isto à brincadeira das crianças. Espero que todos tenham percebido. Atenção, na descrição deste vídeo teremos lá alguns dos nossos cursos para a 10ª classe, assim como para a 12ª classe. Moçambique, fique sempre por dentro. God bless, abraços a todo mundo.